Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Gilmar. Vamos dar continuidade à nossa aula em que nós abordamos a redação científica e os elementos textuais de um projeto de pesquisa de abordagem quantitativa. Na nossa última aula, o nosso último vídeo, eu comentei sobre os objetivos cognitivos, né, da taxonomia de Bloom, não é? E apresentei para vocês 6 níveis, né, diferentes de objetivos, para que vocês tenham aí a ideia de como redigir o seu projeto, né? Então, nós temos aí 6 níveis, né, que vão do conhecimento à avaliação, e eu só gostaria de começar o tema de hoje esclarecendo para vocês que esses níveis, eles são, de certa forma, hierárquicos, né? Então, do nível 1 até o nível 6, vocês têm aí um processo de que os objetivos vão se tornando mais complexos, né? Então, pesquisas cujos objetivos são definir, relatar, registrar, que estão no nível do conhecimento, são muito menos complexas do que as pesquisas que têm a finalidade da compreensão, né? Em que a gente vai descrever, discutir, examinar algum fenômeno. E o raciocínio é o mesmo quando a gente observa os objetivos no nível 3, 4, 5 e 6. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre mais um aspecto do texto da introdução, que são as hipóteses. As hipóteses, elas ensejam pesquisas que têm um cunho analítico. Então já é um nível um pouco mais complexo de finalidade e de objetivo. Nem toda pesquisa ela vai ter finalidade analítica, portanto, ela não vai ter hipótese a ser testada. Então, quando a gente vai descrever e identificar, né, conhecer, delinear algum fenômeno, algum objeto estudado, a gente não está testando nenhum tipo de hipótese. No campo dos estudos epidemiológicos, normalmente as hipóteses elas são hipóteses causais ou abordam o nexo causa-efeito entre uma determinada exposição e determinado desfecho de saúde. As hipóteses elas propõem uma explicação a priori para os fatos, não é? E ao mesmo tempo elas vão orientar o pesquisador no seu processo de busca de informações. Então, é uma resposta prévia à questão de investigação. Essas hipóteses elas são formuladas e elas são testadas a partir dos dados empíricos, né? E desse modo elas podem ou não ser uma solução, né, para a questão de investigação, que é o nosso problema. Naquele esquema de projeto que eu inseri logo no início da aula, né, acho que foi no primeiro vídeo, a gente tem lá um projeto de pesquisa que parte de uma ideia inicial que deriva de um processo profundo de reflexão ou de revisão da literatura que culmina na questão de investigação ou no problema que se desdobra, né, no objetivo, e o projeto ele reúne todos os passos a serem dados para que a questão, né, ela seja resolvida. A hipótese ou as hipóteses, elas estão aqui no nível da questão de investigação do problema, porque elas são as possíveis respostas a priori que a gente imagina, né, que possam solucionar o nosso problema de pesquisa. Essa hipótese ou essas hipóteses terminam orientando também o nosso roteiro, né, que é o nosso projeto de pesquisa. As hipóteses elas podem ser derivadas simplesmente da observação dos fatos.
Então, normalmente, quando a gente tem questões de pesquisa que derivam de um processo profundo de reflexão sobre uma questão prática da realidade, normalmente a observação dos fatos nos proporcionam construir hipóteses ou respostas prévias para a nossa questão de investigação. Elas também podem ser derivadas dos resultados de outras pesquisas. Então, normalmente, quando a gente tem uma ideia de pesquisa que é oriunda de um processo de revisão, né, das evidências da literatura científica, e esse processo de revisão que nos proporciona delimitar uma questão de investigação, a nossa hipótese ou nossas hipóteses, elas derivam também dos resultados de outras pesquisas, né? As nossas hipóteses também podem ser derivadas de teorias, né? Normalmente, quando a gente tem um projeto de pesquisa que quer testar ou quer propor uma teoria, a nossa hipótese deriva de outras teorias que já existem. Ou podem derivar da expertise, da intuição do pesquisador. Normalmente, pesquisadores que já têm uma profundidade de estudos em determinado tema, eles conseguem intuir determinadas respostas prévias para solucionar a sua questão de investigação. Bom, como é que essas hipóteses são, né, quando a gente trata de respostas a priori para pesquisas científicas, né? Então, toda hipótese científica ela deve ser testável, então não pode ser algo mirabolante, né? Tem que ser algo bastante prático e alinhado com a realidade. Para ser testável, ela deve ser redigida de maneira clara, né? Do ponto de vista conceitual. Então, ela deve ser fiel à realidade empírica e teórica. E ela deve ser específica, né? Uma hipótese ela é uma resposta a priori para uma questão de investigação, mas tem que ser uma resposta específica, pontual. E ela deve ter referência empírica, né? Ela não vai conseguir ser testada, né, para ser refutada ou confirmada se ela não tiver referência empírica, né? Se for algo apenas no plano das ideias, talvez a gente não consiga métodos de testagem dessa hipótese. Então, por exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein, depois de décadas, vários pontos dessa teoria estão sendo confirmados, né, atualmente, porque na época em que ele formulou a teoria da relatividade geral, não existia como confirmar algumas das hipóteses que estavam por trás dessa teoria, né? Ela deve estar amparada em teorias e técnicas que estão disponíveis, porque senão a gente não consegue testar e confirmar ou refutar a hipótese. É isso aí. Era só mais um elemento, né, da estrutura da nossa introdução. Em seguida, eu vou começar a falar de um outro elemento textual, né, do nosso projeto de pesquisa, que são os métodos. Por hoje é só, até a próxima.